O símbolo é uma analogia. Ele substitui ou sugere algo. E assim, vale ressaltar que somos inundados de diversos símbolos todos os dias. A presença deles diariamente nos levou a um hábito de não perceber que ele é algo abstrato. Um exemplo, o leão, que representa a coragem. O verde, um sinal, que significa siga. Ou as placas de não fume ou não estacione. Porém, esses símbolos são diferentes dos símbolos bíblicos. Na Bíblia, nós podemos analisar que objetos, animais e elementos são inspirados na vida diária com o propósito de revelar a verdade eterna. O rito do batismo e da própria ceia representa a entrega do cristão aos princípios de Cristo. Ou o Espírito Santo, que é incorpóreo e intangível. Esses símbolos facilitam a nossa compreensão sobre ele. Nesta série, veremos os símbolos proféticos mais observados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo, como o vinho, a pomba, o fogo, o vento, o óleo, o selo, o chofar. Acompanhe essa série e venha caminhar conosco nas celebrações da manhã e à noite. Segunda Igreja Batista em Gramado, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer. Irmãos, a graça e a paz, os irmãos observaram a chamada da nossa série de mensagens. Domingo passado nós tivemos início no domingo pela manhã e à noite, e nós tivemos ministrando sobre a pomba na parte da manhã, e à noite nós ministramos sobre o vinho. Se você perdeu a mensagem, não esteve no culto, você pode ir no nosso portal e ter acesso à nossa série de mensagens. Hoje nós vamos falar nessa manhã sobre o fogo, e à noite nós vamos falar sobre o vento. São figuras que transmitem mensagens e reflexões sobre o Espírito Santo na vida da igreja. E eu quero convidar você a estar atento a tudo aquilo que nós ministramos no púlpito, porque temos a intenção, como igreja batista que somos, de ensinar a palavra de Deus. Nós pregamos geralmente em série, porque a série ela segue uma sequência de ensinamentos. Então, você pode acompanhar o aprendizado, tanto na manhã como à noite, da ministração da palavra de Deus. Como nós sabemos, a Bíblia ela possui muitas metáforas, símbolos, tipos, parábolas, alegorias, para transmitir uma mensagem. Quem aqui nunca ouviu sobre o semeador que saiu a semear? Quem aqui nunca presenciou ou ouviu sobre as parábolas de Jesus? São textos, são contos, são situações da vida diária que transmitem uma verdade. E quando nós falamos do Espírito Santo, a presença da Trindade no nosso meio, Pai, Filho e Espírito Santo, nós batistas, nós cremos no Espírito Santo. Nós entendemos o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É Ele que capacita a igreja, é Ele que distribui os dons no meio da igreja, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça, de juízo, e foi Ele ao qual Jesus enviou. Ele disse, vocês não ficarão órfãos, enviarei o Consolador, e Ele estará no meio de vocês, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Como igreja, nós só existimos e estamos de pé por causa do Espírito Santo. Não é força humana, não é capacidade humana. A igreja sobreviveu à perseguição no mundo inteiro, durante séculos. A Bíblia Sagrada foi queimada, foi destruída, é proibida em alguns países, e ela só continua de pé, sendo o livro mais lido, mais vendido. A igreja continua crescendo, apesar de todas as dificuldades, é porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, curando, libertando, salvando e nos dando motivação. Amém, irmãos? E é por isso que precisamos estudar sobre o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo, e Ele habita dentro de nós. Então, diante dessa série de mensagens, hoje é a nossa terceira mensagem, nós vamos falar sobre o fogo e à noite falaremos sobre o vento. Aprendemos pela manhã, no caso da figura da pomba, em que Jesus está sendo batizado e aparece a pomba que repousa sobre ele, o qual uma voz diz, esse é meu filho amado, em que eu tenho prazer. A figura da pomba é uma figura de mansidão, é um animal simples, falamos muito sobre ele. E nós encontramos, por exemplo, a mansidão como fruto do Espírito Santo. Mansidão, temperança, longanimidade, bondade. Aprendemos à noite em relação ao vinho. O vinho é uma bebida em que os povos buscavam alegria. Nós encontramos tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento a presença do vinho em todo o tempo. Fazia parte da cultura
dos judeus, dos hebreus, faz parte ainda da cultura do mundo, mas as pessoas buscam o vinho com o intuito de buscar uma alegria, e nós encontramos exatamente no fruto do Espírito a alegria, que também é uma característica nossa, ao qual cremos em Jesus e confiamos em Jesus. É claro que a Bíblia vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho é passageiro, que leva à libertinagem, mas a alegria que vem do Espírito, ela é permanente. E o Senhor nos chama a não buscarmos ao vinho, mas buscarmos a alegria que vem do Espírito. Hoje eu quero falar sobre o fogo, e o texto está exatamente no livro de Atos, capítulo 2, do versículos de 1 a 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Amém, irmãos? O símbolo é muito rico. Fogo é um elemento poderoso na terra. Acredito que toda a evolução, tanto humana como da existência, começa com o fogo. Os antigos hebreus, eles usavam o fogo, por exemplo, para produzir comida. E nós ainda fazemos isso hoje. O fogo é essencial para poder produzir o nosso alimento. O fogo também ele é fundamental, por exemplo, para dispersar animais. A fogueira, muitas vezes a tocha, era usada para afugentar animais perigosos, para afugentá-los, deixá-los assim com medo. O fogo também é usado para o derretimento de metais preciosos, como o próprio ouro, o aço, o cobre, a prata. O fogo aquece e derrete a pedra, coisas que são muito resistentes, humanamente falando. O fogo ele pode ser usado não só para o alimento, mas também para o aquecimento da própria vida. Dependendo do local onde você está, você precisa de uma fogueira, você precisa do fogo para aquecer. E quem aqui não gosta de tomar um banhozinho quente? Só que a gente não usa mais o fogo, usa agora, antigamente era a chaleira que tinha que ir lá para misturar água no balde. Eu sei que vocês nunca viveram isso, Eu vivi isso, que você tinha que esquentar a água quente, misturar lá na água, jogar uma canequinha para você poder tomar um banho. Hoje todo mundo tem chuveiro elétrico, todo mundo tem chuveiro aí que aquece através da eletricidade, mas o calor ele é fundamental para a nossa vida. O fogo também foi usado nas guerras. Quem nunca viu um filme, em que aquela bola de fogo desce o morro para poder atingir os soldados em cima de um cavalo que estão sendo atacados? O fogo foi usado como lança para queimar o acampamento do inimigo, como também usado na guerra para torturar pessoas, como o próprio queimar pessoas vivas em estacas. A Inquisição fez muito isso, pegavam os cristãos, penduravam em estaca e queimavam para iluminar a cidade de Roma, servia como lampiões humanos, e isso a história passa para cada um de nós. O fogo também é usado muito, por exemplo, na questão religiosa. Se você olhar o Velho Testamento como no Novo Testamento, tanto no tabernáculo como em Jerusalém, o fogo foi usado para acender o incenso, e também para queimar os animais que eram depositados como oferta no holocausto. Então o fogo está presente também no sacrifício, também no tabernáculo. O fogo está presente na manifestação de Deus. Se você for ver direitinho, Êxodo capítulo 3, 2, 19 e 18, você vai ver Deus se manifestando como uma forma de fogo. Quem aqui não conhece o texto da sarça ardente, em que ele se manifesta como uma grande sarça pegando fogo que não se consumia, e era Deus exatamente falando. Aprendemos também no deserto, quando o povo está indo pelo deserto e o fogo serve para iluminar durante a noite, como também para aquecer, porque todos sabem que o deserto produz muita friagem, temperaturas muito frias durante a noite. O fogo serviu para o povo de Israel para aquecê-los no deserto. O fogo também foi apresentado no arrebatamento de Elias. Diz que era uma carruagem de fogo, e qual Eliseu presenciou e viu tudo isso. Nós vemos o fogo presente no Velho e no Novo Testamento. Nós vemos o fogo presente na história de Israel. Vemos o fogo presente hoje na nossa vida, como ele é importante. Mas no livro de Atos,
o fogo ele é tomado como a presença do Espírito Santo, porque diz que eles estão falando em línguas que qual os povos ali estavam entendendo, cada um na sua origem, porque o local onde eles estavam reunidos era um local portuário, onde havia muitos turistas, muitas pessoas de outros povos, de outras nações, e quando o Espírito Santo se manifesta no meio da igreja, eles falam em línguas e são entendidos por todos aqueles que ali estão. É como se fosse uma tradução automática daquilo que era a vontade de Deus para o povo. E o que nós deparamos é que houve muitas conversões naquele dia. Então o fogo, ele está presente na figura agora do Espírito Santo. E o que seria o fogo em nossa vida? Qual seria o propósito do fogo em nossa alma? Qual seria o sentido do Espírito Santo como fogo na vida do cristão e na vida da igreja? E eu quero passar aqui apenas 4 características importantes. Eu preciso ser breve por causa da ceia. O primeiro que nós precisamos aprender é que o fogo, ele recebe e transmite uma transformação total. O fogo, ele purifica. Se nós observarmos 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com uma face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito Santo como fogo, ele tem um sentido na vida do cristão como purificação. Assim como ele purifica o ouro, ele queima, derrete os elementos da natureza, minerais, o fogo tem um sentido de purificação. Esse sentido do fogo como espírito é que quando ele penetra na vida de alguém, ou quando ele chega na vida de alguém, é para queimar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que é impuro. E esse sentido é o que nós estamos vendo em 2 Coríntios, porque diz que estamos sendo transformados na glória e de glória em glória, através do seu Espírito. Então o Espírito Santo ele tem uma capacidade na vida do cristão de purificar. Jesus ele condenou por muito os fariseus da sua época, porque eram hipócritas. Eles viviam a lei, entendiam a lei, sabiam a lei, conheciam a lei, mas ao mesmo tempo não viviam a lei. E eles eram tão hipócritas, né, porque por trás das suas falas em relação a Jesus, havia sempre uma intenção maléfica, havia sempre uma intenção de maldade, tentando de alguma forma pegar Jesus nas suas falas e então condená-lo por isso. Então essa hipocrisia, e nós temos os historiadores que vão dizer que na época de Jesus haveria em torno de 6.000 fariseus, o qual estavam sempre ali ao redor de Jesus, tentando pegar ele em alguma falta. E o que nós observamos é que em todas as vezes em que eles questionaram a Jesus, Jesus conhecia os seus corações. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser purificados, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, de fazermos coisas com sinceridade, não com hipocrisia, de vivermos o Evangelho na sua integridade, não apenas de fachada. Quando somos purificados pelo Espírito Santo, aquilo que é impuro, aquilo que está incorreto, deve me incomodar, porque o fogo do Espírito que abre dentro de nós, que habita dentro de nós, precisa tirar de toda a má aparência, tudo aquilo que desagrada a Jesus. Mateus 9,4 diz que mais Jesus conhecia os seus pensamentos. Aqui estamos, adorando, louvando e servindo. Deus conhece a cada um de nós. Jesus conhece qual é a intenção do nosso coração e Ele sabe exatamente o que estamos fazendo. E esse Espírito Santo que purifica é o mesmo que nos constrange, é o mesmo que nos deixa constrangidos, porque o pecado deve nos incomodar. E é esse Espírito que, em sentido de fogo, traz em nós a purificação. Segundo, quem está cheio do Espírito Santo e cheio de fogo, caminha 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias na semana, com a iluminação do Espírito. Porque o fogo, além de purificar, ele também ilumina. Ele serve como uma tocha para abrir na escuridão e direcionar os passos ao qual precisamos dar. Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. O Espírito Santo tem a capacidade de trazer iluminação à nossa mente e ao nosso coração. Jesus ainda vai dizer: eu sou a luz do mundo, uma luz que ilumina, uma luz que direciona.
Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e vivemos debaixo da presença do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que o fogo deve iluminar os nossos passos, as nossas decisões. E para isso significa cuidar do nosso coração. O nosso coração precisa ser purificado, limpo, longe de tudo aquilo que possa trazer qualquer ofensa ou corrupção ao nosso coração. O Filho de Deus, ele não era um eremita, ele permanece na família, ele vive com o povo de Deus, ele está ali junto com seus discípulos, ele está ali com aqueles que o seguem, mas o seu coração permanece na missão, no seu propósito. O que precisamos aprender com o Espírito Santo que ilumina é que as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que pensamos fazer no futuro, precisa passar por um crivo do Espírito Santo de Deus. Qualquer um que tomar atitude sem consultar a Deus, não está debaixo do seu Espírito, não está sendo dominado pelo seu Espírito. Todo cristão precisa depender plenamente do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, o que eu quero aconselhar a você é que você pode ter os seus amigos, você pode participar dos eventos, das festas, você pode ir para qualquer lugar, não há nada que possa impedir um cristão. é claro que o que é lícito, o que não é, devemos nos afastar. Mas a nossa vida precisa ser iluminada. Decisões, escolhas que fazemos, nós precisamos passar a nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente, por uma falta de sabedoria, de entendimento de que a decisão que eu preciso tomar, eu tenho que ser iluminado, ou seja, eu tenho que ser direcionado pelo Espírito, nós fazemos escolhas erradas, nos arrebentamos e muitas vezes por a falta de paciência, de orar e aguardar o tempo de Deus, nós tomamos decisões erradas. Então o Espírito Santo, ele também, além de queimar, purificar, ele também ilumina. Terceiro, o Espírito Santo, ele tem o poder também de ativar um ambiente de avivamento. O que seria o avivamento? Aquecer o nosso coração. Efésios 5,17 diz: portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5,17. Então o fogo, ele agora aquece o nosso coração. Quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo, irmãos, o nosso louvor é diferente. A gente adora, não apenas canta, porque o irmão do louvor pediu para cantar, porque o pastor pediu para abrir o hino do cantor cristão e vamos cantar o hino tal, não. O nosso coração está envolvido com aquela adoração, porque o nosso coração queima, o nosso coração é aquecido pelo Espírito. Quem está aquecido pelo Espírito não tem tempo a perder, não perde tempo com coisas pequenas, não se aborrece com coisas inúteis. O Espírito Santo, quando ele aquece o nosso coração, nós estamos abertos ao novo, estamos abertos ao direcionamento de Deus. Isso é avivamento. E eu sempre falo que avivamento não é gritaria, não é euforia, não é pular de um lado para o outro. Avivamento é quando nós estamos mergulhando na essência do próprio Deus, na oração, na leitura da Bíblia. Estamos desejosos de estar, prazerosos de estar no culto. A gente vem para o culto, vem com o coração aberto. Abrimos a nossa Bíblia, nós temos prazer em ler. Quando caminhamos para conhecer a Deus, nós sentimos prazer no estudo da Bíblia, porque isso é avivamento, é o Espírito Santo de Deus movendo o nosso coração. Sentimos o desejo de contribuir e participar da igreja. Às vezes eu estava até conversando essa semana com alguns irmãos, dizendo o seguinte: a questão não é você lavar a panela ou não, a questão não é você pegar uma vassoura e varrer uma sala ou não varrer, não é você pegar um objeto e tocar, não, é servir. Quando alguém está, por exemplo, na cantina, fazendo um alimento, preparando um almoço para a igreja, trabalhando, a questão não é lavar a panela, a questão é servir ao outro. Eu faço porque eu quero que o outro esteja bem, eu faço porque eu quero que a igreja seja abençoada pelo que eu faço. Porque algumas pessoas até
Quando vem alguém trazendo água, né? Trazendo água para o pastor, puxa saco. Tem gente que pensa isso. É um pensamento tão pequeno, tão insignificante. O ato de trazer um copo de água, seja para o pastor, para qualquer preletor, é uma questão de servir. Às vezes é usado ou não é usado, mas está aqui. Você, por exemplo, preparar toda essa instrumentária da mídia, filme, imagem, fotografia, dá um trabalho tremendo. Mas quando a pessoa vem, ela vem no sentido de servir o outro. Eu vou fazer isso para abençoar a igreja. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente tem um coração aquecido e nós sentimos o prazer de fazer. Sente o prazer de fazer, não é obrigação não é peso não, é prazer. E é por isso a gente observa irmãos, né, dando o seu melhor na igreja, vem durante a semana, arruma armário, arruma as coisinhas da MCM, prepara a coisa do departamento infantil, os embaixadores do rei, vem os conselheiros que estão aí ajudando, vem os homens de honra, vai alguém para a cozinha, faz lá uma batata, faz lá, corta uma cebola. O que é isso? É um coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos família, nós somos igreja, nós somos servos, e aqui não tem maior e menor, todos aqui são iguais diante de Deus. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele ativa o nosso avivamento. Sentimos o prazer e a gente não fica se esquivando não, a gente, conta comigo, o que é para fazer, pastor? Onde tem um lugarzinho para me trabalhar? O que eu posso fazer? Porque o nosso coração tem um coração para servir. E aí também entra um sentimento da contribuição dos dízimos e as ofertas. O dízimo e as ofertas é um dever de todos nós cristãos. Quando amamos a obra missionária, nós investimos em missões. Quando nós amamos a sua igreja e amamos a obra social, trazemos o nosso quilo. Não é por trazer para dizer que trouxe ou para dizer que estou cumprindo uma obrigação. Não. É o desejo de servir. É o desejo de investir na obra de Deus para que ela cresça. É o desejo de trazer 1 quilo de feijão. Você comprou 5 para você, 1 aqui é para alguém que não tem. E você faz isso porque o seu coração está cheio do Espírito Santo e isso ativa um ambiente de servir e de amar. Ser dizimista, ser ofertante, é um prazer, não é peso. Ser dizimista e ofertante, por mais que o mundo lá fora critique a nossa vida, o que nós fazemos no domingo, nós fazemos isso com amor, porque nós sabemos aonde está sendo usado, por que está sendo usado e como está sendo usado. E cada vez mais a igreja cresce, a igreja avança, a igreja conquista para a honra e glória do nosso Deus. Quem tem um coração avivado é dizimista, quem tem um coração avivado é fiel no seu dízimo e oferta, porque ele coloca Deus em primeiro lugar. Não é o último. E às vezes até um apontamento aqui que eu preciso andar. Às vezes, no meio de uma comunidade, é muito difícil a gente trabalhar com pessoas que têm um pensamento diferente. Nem todo mundo pensa igual. É normal, é natural, isso é comum e é bom até. Mas às vezes a gente se depara com alguns comentários que nos entristecem. Quando a gente trabalha, vê os irmãos fazendo o seu melhor para o reino de Deus, para ver a igreja crescer, muitas vezes há comentários e críticas que não contribuem para o crescimento da igreja, pelo contrário, para dividir a igreja. Comentários maldosos, insinuações malignas, simplesmente para desmotivar, simplesmente para deixar com que a igreja perca a sua alegria de estar junto. E isso, irmãos, precisa ser combatido por cada um de nós. Quem tem um coração avivado no Espírito Santo de Deus, não permite que o inimigo se levante para apagar a chama que o Senhor está acendendo no nosso meio. Quarto e último, quem está cheio do Espírito Santo, compartilha o fogo por onde for. Assim como o fogo ele se propaga com o vento, e nós vamos falar do vento à noite, ele se propaga na mata, vocês já viram, né? Fogo no Amazonas, quando as coisas ficam difíceis em algum local, o incêndio ele se propaga muito rápido. Quem tem um coração avivado, quem tem um coração cheio do Espírito Santo, ele compartilha desse amor de Deus para outras pessoas. É interessante que quem tem um chamado, o desejo de servir a Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem o prazer de evangelizar. Evangelismo para ele não é programa, evangelismo para ele não é evento, evangelismo para ele não é uma programação do calendário, não. Evangelismo para ele é um hábito de vida, é um estilo de vida, porque ele está no trem, ele está no ônibus, ele está no trabalho, ele está em casa, ele está na rua, ele vai comprar uma cebola no mercado, ele vai no banco, ele está falando do amor de Deus por onde ele passa. Sabe por quê? Porque o fogo se propaga. Amém, irmãos? O fogo incendeia. E aí você vai cheio dessa chama que nos aquece, e onde tem alguém triste, ele se alegra.
E onde tem ninguém para baixo, Ele levanta. Porque você tem sempre essa chama no seu coração de levar o amor de Deus para todas as pessoas. E é algo que a gente precisa pensar. Se você não tem motivação de orar, não tem motivação para ler a Bíblia, não tem motivação para falar do amor de Deus, você não tem motivação para tirar da sua vida o pecado, porque talvez o fogo esteja apagado no seu coração. E você precisa, nessa manhã, ativar o fogo do Espírito, para que traga a você alegria, paz, regozijo, e que você possa contagiar a todos que estão à sua volta. Porque quando nós falamos do fogo do Espírito, ele é algo que incendeia o coração das pessoas. E aí você vai, hoje tem culto, você não pode faltar. Liga para alguém, passa o WhatsApp, passa um recado. Olha, hoje tem culto, compartilhe o culto da sua igreja com alguém que está em casa triste, quem sabe até pensando em fazer uma besteira com a sua vida. Mas através dessa preocupação em levar o outro e propagar esse amor, você contagia outras pessoas, o Evangelho vai crescendo, e cada dia o Senhor vai acrescentando a quem deveria salvar, a quem deveria estar dentro da casa de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é algo fundamental na vida do cristão. Creio que estamos vivendo isso em nossa igreja. Amém, irmãos? Uma escola dominical como essa aqui é raro. Infelizmente, algumas instituições nem funcionam mais. Um culto da manhã, no domingo, para muitos é um peso sair de casa. Mas louvado seja Deus que ainda estamos vendo pessoas aqui motivadas, alegres, pegando a sua Bíblia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e aqui estamos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar com esse fogo aceso, um fogo que purifica, um fogo que ilumina, um fogo que aquece e um fogo que se propaga para a honra e glória do nosso Deus. Que você busque o Espírito Santo, que você invoque o Espírito Santo, para que ele possa habitar no seu coração, na sua vida, e que a boa e agradável vontade de Deus se complete em cada um de nós. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és o Deus que ateia o fogo em nosso coração. Tu és aquele, ó Deus, que não nos abandonaste, a tua palavra diz, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nessa manhã, Deus, de domingo, nós queremos trazer essa reflexão ao nosso coração, que precisamos ativar, precisamos, ó Deus, propagar, precisamos iluminar a nossa caminhada com a presença do fogo do Teu Espírito, que nos dá direção, nos dá ânimo e nos dá poder para fazer, ó Deus, obras maiores até que Tu fizeste. Abençoe a vida da segunda igreja Batista em Gramacho. Toma em Tuas mãos a cada um que aqui está e que o Teu nome seja exaltado sobre todo nome. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz... Amém.